Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre Daniel. Hoje falaremos sobre Daniel 7, que fala sobre a cena do juízo final. Mas antes de começarmos, como já é de costume, vamos orar? Senhor Deus está no céu, santificado seja o nome, Senhor. Obrigado mais um dia de vida, obrigado por estarmos aqui. Senhor, peço que me capacite para que não fale de mim mesmo, Senhor, mas de Ti. Perdoa todas as nossas faltas, perdoa todos os nossos pecados. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira metade do livro de Daniel relata acontecimentos ocorridos principalmente nos dias de Daniel, durante o reinado de Babilônia. Já a segunda metade do livro é um relato dos acontecimentos que ocorrerão em todas as épocas, até o fim dos tempos. O capítulo 7 de Daniel é um importante registro de uma cadeia contínua de eventos, na qual o profeta apresenta a história do povo de Deus, não só da nação hebraica, os descendentes de Abraão, mas do verdadeiro Israel espiritual, e isso desde os dias de Babilônia, até o grande juízo investigativo, o qual é o tema central deste capítulo. Com o objetivo de acrescentar detalhes históricos relevantes para o nosso estudo, vou continuar me utilizando das observações que constam no livro A História de Daniel, o Profeta, do evangelista Stephen Haskell, que viveu e pregou entre o final do século XIX e início do século XX. Aqueles que quiserem poderão acompanhar também em suas Bíblias. Vamos abrir no capítulo 7 do livro de Daniel. Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça, sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Esta visão foi dada a Daniel por volta do ano 540 a.C., quando ele tinha cerca de 85 anos, dos quais 67 deles vividos nas cortes de reis pagãos, dando a eles um firme testemunho e firmeza de propósito no seu crescimento espiritual, resultado de sua educação. Versículo 2. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Ventos em profecia é um símbolo de guerras e conflitos, como podemos ver em Jeremias 51:1, que diz: Assim diz o Senhor, eis que eu levantarei contra a Babilônia, e contra aqueles que habitam no meio daqueles que se levantam contra mim, um vento destruidor. Versículo 3. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes um dos outros. O mar em profecia é um símbolo de povos, multidões, nações e línguas, como podemos ver em Ezequiel 26:3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei com que muitas nações subam contra ti, como o mar faz subir as suas ondas. Versículo 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, e contemplei até suas asas serem arrancadas. E ele foi erguido da terra, e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este primeiro animal, o leão, representa a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Versículo 5. E eis que outro animal, um segundo semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: Levanta-te e devora muita carne. Este segundo animal, o urso, representa o peito e os braços de prata da estátua do capítulo 2 de Daniel, a Medo-Persa, e os reis Dário e Ciro. O urso estar levantado de um lado significa que um dos lados do império prevalecia, no caso os persas, e as 3 costelas que estavam na boca do urso possivelmente representem as 3 nações que a Medo-Persa conquistou: a Líbia, o Egito e a Babilônia. Continuando, versículo 6. Depois disso, contemplei, e eis que outro, como um leopardo, a qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Este terceiro animal, o leopardo, representa o ventre e as coxas de bronze, da estátua do capítulo 2 de Daniel, a Grécia, e o rei Alexandre. O ter em suas costas 4 asas de uma ave significou a rapidez de suas conquistas, que aconteceram em muito pouco tempo. E as 4 cabeças que esse animal tinha representam os 4 generais pelos quais o reino de Alexandre foi dividido após a sua morte. Agora, algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim, 4 grandes animais surgiram do mar, ou seja,
ascenderam do meio das multidões da terra. Babilônia, o primeiro destes reinos, foi representada por Nabucodonosor como a cabeça de ouro da grande imagem. Para Daniel, o mesmo poder apareceu como um leão, com asas de águia, a força do monarca da floresta, a qual se acrescenta a rapidez da rainha das aves, é levada a representar o reino do qual a cidade de Babilônia era a capital. Antes de Babilônia ser conhecida como um reino independente, quando ainda era uma província sujeita à Assíria, a Abacuque, profeta de Israel, havia sido dado uma visão de suas obras, o que mostra a força do símbolo de um leão como asas de águia. Falando a Israel, menciona-lhe uma outra tão poderosa que ele nem acreditou quando disse: Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis, o seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos também são mais velozes do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, e virão de longe, voarão como águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência. Os seus rostos avançam como o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e zombarão dos reis, e os príncipes serão desprezados por eles. Eles se rirão de todas as fortalezas, pois amontoarão terra e as tomarão. Esta é a Babilônia como Abacuque a viu. Por sua vez, Daniel contemplava o mesmo reino em sua visão. O leão nobre com suas asas, denotando rapidez de conquista, e que tinha sido erguido da terra a uma posição incomum e posto em pé sobre seus pés como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. O coração do homem sem Cristo é simplesmente pecado. As asas foram cortadas, e em seguida Babilônia foi representada como existia no momento da visão, privada de sua força, abandonada por Deus, com Belsassar no comando do governo. O profeta Abacuque dá a razão para este súbito enfraquecimento do grande poder de Babilônia. Ele diz: Então a sua mente mudará, e ele passará, e ofenderá, imputando este seu poder ao seu Deus. Percebam que Deus aqui está com D minúsculo. A história do reino, tal como consta nos capítulos anteriores, mostra como e quando isso foi feito. Babilônia cometeu o pecado imperdoável, imputando o poder e espírito de Deus aos deuses dos pagãos. E por este ato o leão foi despojado de sua força, as asas foram arrancadas e o coração de homem foi-lhe dado. 2 anos antes da visão, no ano de 538 a.C., Daniel foi testemunha da derrubada completa do reino. O reino medo-persa era sanguinário e cruel em sua natureza, e é representado por um urso. Dário era um medo e Ciro, o comandante-geral, um persa. Dário, o medo, tomou o reino de Babilônia e o governou por um curto período. Ciro, o persa, tornou-se o espírito de liderança no governo depois que Dário faleceu. O urso, assim como os outros animais que seguiram o leão, representavam reinos ainda no futuro da época em que Daniel teve a visão. O urso de Daniel 7 simbolizava a mesma potência que o carneiro do capítulo 8, o qual o anjo diz ao profeta representar o Império Medo-Persa. A história desse império, dada no capítulo 11 do livro de Daniel, e o estudo desse capítulo, juntamente com os capítulos 13 e 21 de Isaías, revelará o caráter de urso da nação que surgiu e devorou muita carne. A história do segundo grande reino abrange os anos de 538 a 331 a.C. Após o reino medo-persa ter se levantado e caído, apresentou-se outro totalmente diferente daquele representado pela natureza de um urso. O reino grego, que se seguiu à Medo-Pérsia, é comparado com a vivacidade de um leopardo em seu estado natural. Como se não fosse suficiente para representar a rapidez da conquista de Alexandre, o primeiro rei, o leopardo tinha em suas costas 4 asas de ave. Ele também tinha 4 cabeças, que simbolizavam a divisão do império de Alexandre após a sua morte, quando seus 4 generais tomaram o seu reino e o domínio lhes foi dado.
Este poder é representado pelo bode, com o chifre notável, que esmagava tudo sob os seus pés, conforme descrito no capítulo 8 de Daniel. A história dos 3 primeiros reinos é apenas levemente tratada neste capítulo, mas quando o quarto animal, apavorante e terrível e extremamente forte, apareceu, Daniel saberia a verdade e o anjo detalhou aquele poder minuciosamente. Os 3 poderes anteriores foram simbolizados por 3 dos mais poderosos animais da terra. Mas quando o quarto animal veio em consideração, não havia nenhum animal com características capazes de representar sua terrível natureza. Assim, uma besta sem nome, com dentes de ferro, unhas de bronze e 10 chifres, foi apresentado ao profeta. Obrigado. Só mais uma observação. A respeito dos versículos 4, 5 e 6, observem que ao leão foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, um coração de homem foi dado ao rei Nabucodonosor pelo Senhor. Ao urso foi dito, levanta-te e devora muita carne. Ou seja, o Senhor disse a Dário e a Ciro que se levantassem e devorassem muita carne, lhes concedendo assim que conquistasse a Líbia, o Egito e a Babilônia, de forma voraz, representando aqui pelas 3 costelas na boca do urso. Mas ao leopardo o domínio lhe foi concedido, como a Satanás no caso de Jó, lembram? Ou seja, a partir daqui não se tratava mais da vontade do Senhor, pois a Nabucodonosor o Senhor costumava chamar de servo, e a Ciro de seu pastor. Vejamos isso em alguns textos. Jeremias 25:9 diz: Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, eu os trarei contra essa terra, e contra os seus habitantes, e contra todas as nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro, e um assobio e uma desolação perpétua. Ou seja, Nabucodonosor estava em princípio a serviço de Deus. Infelizmente, o seu coração se envaideceu, e acabou por se desviar dos caminhos do Senhor. Agora, Jeremias 27:6 diz: E agora eu dei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei todos os animais para o servirem. Percebam, o Senhor concedeu a Nabucodonosor o domínio de todas as terras, e também dos animais. Jeremias 43:1 diz: E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre essas pedras que eu escondi, e ele irá estender seu pavilhão real sobre elas. A Nabucodonosor foi atribuído pelo próprio Deus o domínio sobre todos os povos. Impressionante. Agora, Isaías 44:28 diz: Que diz de Ciro, ele é meu pastor, e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: Tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. Aqui o Senhor está atribuindo a Ciro a responsabilidade de pastorear todos os povos da terra, se referindo aqui ao decreto que a casa do Senhor fosse edificada em Jerusalém, descrito no livro de Esdras, a partir do capítulo 1. Perceberam que os 2 primeiros reinos estavam sob o comando do Senhor, mas os 2 últimos estarão sob o comando de Satanás. Dando continuidade, versículo 7. Depois disto, eu vi, nas visões noturnas, e contemplei um quarto animal, apavorante e terrível, extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. E ele tinha 10 chifres. Este quarto animal, esta besta, representa as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, da estátua do capítulo 2 de Daniel, no Império Romano. Versículo 8. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. O terem sido removidos pelas raízes se trata de um relato muito triste e perverso da história, quando 3 nações bárbaras, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, foram erradicadas da face da terra. Quase não existe nenhum relato de sua cultura ou de sua própria existência, pois, como o texto diz, foram removidos pelas raízes. Continuando com o versículo 8. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Aqui se trata de um homem que receberia poder do próprio Satanás. Continuando, versículo 9. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se,
cujas vestes eram brancas, como neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgiu de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Aqui a grande cena do juízo de Deus, pois este ancião de dias é o próprio Deus, e os livros serem abertos significa que um julgamento irá ocorrer. Continuando, versículo 11. E então contemplei por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado a chama ardente. Sim, o reinado de Satanás nesse mundo terá um fim. Versículo 12. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. O anjo disse a Daniel: E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Cada um, antes de ser destruído, foi incorporado pelo sucessor. A mesma verdade foi apresentada no capítulo 4, quando a árvore que representava a Babilônia foi cortada, mas as raízes mantiveram-se no solo. As raízes representavam os princípios fundamentais sobre os quais se erigiu Babilônia, e estes têm se mantido na terra desde então. Quando a Medo-Pérsia caiu, deixou os princípios de governo, educação e religião ainda vivos e os transmitiu para a sua posteridade, as nações da terra. A Grécia fez da mesma forma, e com cada império sucessivo, esses princípios fundamentais, que foram tão claramente retratados em Babilônia, ali colocados pelo príncipe das potestades do ar, o próprio Satanás, em vez de aparecerem num estado enfraquecido, saltaram para a vida com vigor renovado. Assim foi que, quando o quarto reino apareceu, esses princípios de governo, que eram a falsificação dos princípios subjacentes do céu, eram tão fortes que nenhum animal natural poderia simbolizar Roma, ainda pagã. Roma, na religião, renovou todos os erros religiosos de Babilônia, e na educação seguiu os passos de sua grande mãe. Mas, conforme o profeta observava, coisas ainda mais espantosas surgiram. O quarto animal, Roma, que sucedeu a Grécia em 161 a.C., tinha 10 chifres que, dissera o anjo, e os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão. Este quarto animal é idêntico às pernas de ferro da imagem mostrada a Nabucodonosor, e os 10 chifres correspondem à mistura de ferro e barro nos pés da mesma imagem. Cada um dos reinos precedentes tinha caído nas mãos de algum poderoso general que tomou o governo. Mas, com Roma, o caso foi diferente. Os detalhes desta história são dados no capítulo 8 de Apocalipse, com o símbolo das 7 trombetas. Hordas de bárbaros do norte da Europa e da Ásia varreram o Império Romano entre os anos de 351 e 483 d.C., desfalecendo o governo em 10 partes. Houve uma época em que o Império Romano teve uma maravilhosa oportunidade de aceitar o verdadeiro Deus. Roma foi um reino universal durante a vida de Cristo. A Babilônia, Deus enviou o seu povo, os judeus, para espalhar as verdades de seu reino e levar os homens ao arrependimento. Os medos e os persas receberam o evangelho deste mesmo povo, e representantes da Grécia chegaram a Jerusalém, no próprio templo, tendo contato com os sacerdotes, a fim de que não houvesse desculpa para que recusassem o seu Cristo. Contudo, no reino romano, o próprio céu foi derramado na pessoa do Salvador, e foi Roma que o pregou na cruz. Foi um selo romano que foi posto sobre o seu túmulo, e uma guarda romana vigiou o seu sepulcro. A igreja primitiva sofreu perseguição nas mãos desse mesmo poder. O juízo veio a Roma quando esses bárbaros invadiram o império a ferro e fogo, e o reino foi dividido em 10 partes. Mas a história romana não terminou com a divisão. Daniel observou, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres
removidos pelas raízes. Um novo poder, um poder fora do império, é aqui apresentado pelo chifre pequeno. As 3 divisões arrancadas foram os Érulos, em 493 d.C., os Vândalos, em 534 d.C., e os Ostrogodos, em 538 d.C. Justiniano, o imperador, cuja sede ficava em Constantinopla, agindo por meio do general Belisário, foi o poder que derrubou os 3 reinos representados pelos 3 chifres, e a razão da sua derrubada foi a sua adesão ao arianismo. Arianismo, doutrina de Ário, um padre cristão que viveu de 250 a 336 d.C., em Alexandria, no Egito, que afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade, negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava a Santíssima Trindade. No entanto, há historiadores que defendem que esses 3 grupos de bárbaros teriam convivido e recebido influência do povo judeu e inclusive tinham por costume a guarda do sábado do Senhor. A razão da sua derrubada foi sua adesão ao arianismo, em oposição à fé católica ortodoxa. Os detalhes da destruição e a controvérsia religiosa, que era a raiz do problema, são totalmente dados pelo historiador Gibbon em Declínio e Queda do Império Romano, por Mochen, em sua História da Igreja, e também por outros. O chifre pequeno, no poder quando foram eliminados outros 3, era diferente de todos os demais. Nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Sua aparência era também mais robusta do que a dos seus companheiros. Roma estava caindo em ruínas. Suas cidades haviam sido saqueadas, o seu governo desmantelado. Assim como da decomposição do pântano brota o cogumelo numa noite, adquirindo sua vida a partir da decomposição, de modo igual surgiu o Império Romano, um poder que era alimentado por essa deterioração nacional. Esse poder foi o pequeno chifre conhecido como o papado. Está escrito que Babilônia, a mãe das prostitutas, caiu por ter atribuído o seu poder aos deuses pagãos. Roma pagã caiu porque pretendeu ter autoridade sobre a pessoa de Cristo e seus seguidores. E levantou-se o chifre pequeno. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e divisão de tempos. Roma, nos dias de Cristo, era o centro do mundo. Paulo e outros pregaram o evangelho naquela cidade. A igreja foi organizada e, por anos, essa igreja de Roma esteve alinhada com as igrejas de Jerusalém, Constantinopla e outras. Aos poucos, mas seguramente, o mundanismo tomou o lugar do Espírito de Cristo e os bispos romanos foram sendo exaltados. O mistério da iniquidade de que Paulo escreveu em sua carta aos Tessalonicenses estava em ação em Roma. No momento da divisão do império, os bispos se encontravam ávidos pelo poder civil. No tempo de angústia nacional, a igreja tomou as rédeas do governo. O pequeno chifre havia recebido poder. Isso foi em 538 d.C., quando o último dos 3 chifres foi arrancado e o decreto de Justiniano, emitido em 533 d.C., entrou em vigor. O paganismo no trono tinha sido cruel o suficiente, mas quando esses princípios pagãos, que prevaleciam desde os dias de Babilônia, assumiram o nome e a forma exterior do cristianismo, o poder que passou ao domínio tornou-se ainda mais cruel. Não só o chifre pequeno falava palavras agressivas contra o Altíssimo, mas teve a pretensão de mudar os tempos designados e a lei. Obrigado. Agora, continuando no versículo 13. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante a um filho do homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdade de tudo isto.
Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre, e sempre e sempre. Ainda que estejamos dormindo, os santos herdarão o reino. Essa é uma promessa do próprio Cristo. Continuando o versículo 19. Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devoravam e quebravam em pedaços e esmagavam o restante com seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram. E daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que os dos seus companheiros. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. Mãos não santificadas tinham sido colocadas, em anos passados, sobre o templo de Deus e os vasos sagrados do templo, e sobre o povo de Deus. Mas o chifre pequeno impusera as mãos sobre a própria lei de Deus, na tentativa de mudar o sábado do quarto mandamento. O pequeno chifre tinha todo o poder de Babilônia. Em termos de governo, era uma monarquia absoluta, com autoridade sobre todos os tronos da Europa. Reis subiam e caíam aos ditames de Roma. Do ponto de vista religioso, era o poder dominante, ditando as consciências dos homens, trazendo-os ante o seu tribunal e perscrutando seus próprios pensamentos. A tortura e a Inquisição foram os seus instrumentos, e nenhum homem escapava do escrutínio do olho de homem do chifre pequeno. O meio pelo qual esse poder se manteve foi seu sistema educacional, que aprisionou a Europa nas trevas por mais de 1000 anos. Esse foi um reino de longa vida. Eles, os santos, os tempos e as leis, seriam dados em suas mãos até um tempo, e tempos e a divisão de tempo. Aqui o Mateus irá mostrar alguns textos bíblicos em que diferentes expressões se referem ao mesmo período de tempo e também ao mesmo poder. Ok. Vejamos alguns textos relativos ao mesmo assunto ou período aqui mencionado. No livro de Números 14:34 diz: segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano. Levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu cumprimento da promessa. Aqui o texto usado como referência para justificar que em profecia cada dia corresponde a um ano, lembrando que toda promessa de Deus se torna uma profecia. Em Daniel 12:7 diz: e eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. Aqui um tempo significa um ciclo de um ano, com 12 meses, lembrando que o mês judaico tem sempre 30 dias. Um tempo equivale a um ano. Tempos equivale a 2 anos. Uma metade, que equivale a meio ano. No total, são 3 anos e meio. Em Apocalipse 12, versículo 6, diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que alimentassem ali por 1260 dias. Considerando que os meses judaicos possuem todos 30 dias, 1260 dividido por 30 equivale a 42 meses. Em Apocalipse 13:5 diz: e foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Obrigado. Dando continuidade, os 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 anos, como é variadamente designado, começou em 538 d.C., quando 3 chifres foram arrancados para abrir caminho para o estabelecimento desse poder, o chifre pequeno. Ele durou até 1798, quando seu domínio foi tirado. Seu poder, contudo, não foi ainda destruído. Foi mostrado nesta visão de Daniel não apenas reinos e poderes terrestres, mas ao ouvir a voz do chifre pequeno, que proferia palavras contra o Altíssimo, sua atenção foi voltada às cenas da corte celestial, que transcorrem
ao cumprimento da profecia a respeito das nações da terra. Foi durante o tempo em que o quarto animal tinha domínio e poder que o Salvador foi crucificado. Esse era o cordeiro que foi morto no átrio exterior e em sua ascensão entrou no lugar santo do santuário celestial. Lá foi visto por João, como descrito nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Mas esse trabalho no lugar santo era apenas parte do ministério do Salvador em favor da humanidade. Chegou o momento em que ele devia realizar no céu o serviço do qual o dia da expiação no santuário terrestre era o tipo. E observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Aqui, no Santo dos Santos, encontra-se a morada do Rei dos Reis, Deus, o Pai, onde milhares e dezenas de milhares de anjos ministram diante dele. O trono de Deus é o centro de toda a criação. A partir dele giram os sistemas solares ao longo de toda a extensão do espaço. Mundos circulam em torno de seus sóis, e sóis com os seus respectivos planetas, por sua vez, circulam em torno do trono de Deus. É roda dentro de roda, como Ezequiel descreve. Daniel disse: um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele, pois lá tudo é vida, um trono em constante e vívido movimento. O poder de Deus permeia o espaço em todas as direções, como feixes de luz. Dele irradia uma força que detém os mundos e suas órbitas. O poder que o homem chama de gravidade é apenas uma parte do poder mantenedor de Deus. Ele mantém as órbitas do céu em seus lugares, equilibra as nuvens, pesa a montanha e mede as águas do mar. O mesmo poder observa a queda de todas as folhas da terra, a morte do menorzinho dos pardais e as pulsações do coração de cada homem. Dele advém toda a vida, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Somos uma parte deste grande centro de luz que é o nosso Deus de amor. E é esse poder que o profeta tentou em vão descrever em linguagem humana que converta a alma. O Filho era um com o Pai, e foi a partir dessa glória que ele desceu quando a si mesmo se ofereceu na fundação do mundo. Ele era o Cordeiro imolado, e o coração de Deus foi quebrantado nessa oferta. Cada vez que a faca era desferida sobre uma vítima no altar do santuário terrestre, o fluxo de sangue tocava de novo o coração do Pai Eterno. Cada vez que um homem ou uma mulher de coração quebrantado se aproxima do trono em penitência, a ferida no coração do Pai explode e sangra novamente. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Nunca, nunca, por toda a eternidade, irá seu filho retornar à sua antiga condição. O que ele assumiu pelo homem caído, manterá para sempre. Ele é um homem ainda na corte celestial, tocado por todas as desgraças humanas. O universo contemplou a oferta e curvou-se em adoração. O templo está cheio de glória. Ali, serafins e querubins, com a sua glória, brilham como guardiões, estendendo suas asas acima de seu trono, velando o rosto em adoração e curvando-se diante dele. Obrigado. Agora continuando, versículo 21. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou, e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem um reino. Aqui é a tão aguardada volta de Jesus. Continuando, versículo 23. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres desse reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros. Ele subjugará 3 reis, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e leis, e eles serão dados em sua mão, até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Este quarto reino, representado pelo Império Romano, permanece até os nossos dias.
ainda que não com seu poder total, o qual lhe foi tirado temporariamente em 1798. No entanto, nós veremos que esse tempo de uma perseguição mais branda vai passar, e antes da volta de Jesus, o que aconteceu durante o período de 1260 anos, durante a chamada Idade das Trevas, terá lugar novamente em nossos dias. Misericórdia. Continuando, versículo 26. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir, e o destruir até o final. E o reino e o domínio, e a grandeza do reino sobre todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Agora, as considerações finais do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim. Instruí-nos sobre o que devemos dizer a ele. Não podemos fazer justiça por causa da nossa ignorância. Se um homem se aventura a falar, com certeza ele será vencido. Não podemos, mesmo agora, contemplar a luz do sol, quando resplandece nos céus, e o vento que passa no alto limpa o céu. Mas o resplendor que vem do Santo dos Santos se manifestará. Com Deus, a majestade insuperável. O Todo-Poderoso, não podemos compreendê-lo. Tradução de Spurgeon. A porta para o Santo dos Santos foi aberta em 1844, e eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho de Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. Não há palavras capazes de dar uma visão mais nítida da abertura do julgamento, que ocorreu na época do anúncio. É chegada a hora do seu juízo. Daniel 7 é a única descrição encontrada na Bíblia da cena do juízo anunciado pelo primeiro anjo de Apocalipse 14. A mensagem em si é o único anúncio na Bíblia de que o tempo havia chegado. E Daniel 8,14 indica o único período profético dado na Bíblia que marca a hora do início do julgamento de Deus. Esse período é o de 2.300 dias ou anos literais, que começaram no ano de 457 a.C., com o decreto para construir e restaurar Jerusalém, e expirou em 1844 d.C. Foi nessa última data que o primeiro anjo de Apocalipse 14 proclamou a hora do juízo de Deus. A mensagem foi dada em todas as terras, e as ilhas do mar a ouviram. Quando Deus havia tomado posição sobre a sua lei no Santíssimo Lugar do Santuário Celeste, Cristo veio para pleitear diante dele por seu povo. Esta vinda não poderia ser quando subiu ao céu, pois em seguida ele subiu ao Pai, e o julgamento estava no futuro. Não pode referir-se à sua segunda vinda à terra, porque nessa ocasião ele vem do Pai. Foi sua ida diante do Pai, quando tomou posição no juízo, ao final dos 2.300 dias. Ele veio diante do Pai cercado pelas nuvens do céu, isto é, com milhares de anjos, como espíritos ministradores que observaram a vida dos homens, registrando cada uma de suas palavras, ações e pensamentos. Caracteres foram formados, e se eles são bons ou maus, isso se refletirá nos livros do céu. Quando Cristo compareceu diante do Pai, os livros foram abertos e os casos dos mortos foram investigados. As obras podem ter sido praticadas à luz do dia ou na escuridão da noite, mas estão todas abertas e manifestas diante daquele com quem temos de tratar. Inteligências celestiais testemunharam cada pecado e os registraram fielmente. O pecado pode ser ocultado de amigos, parentes e de nossos mais íntimos associados. Ninguém, a não ser os agentes culpados, podem ter o mínimo conhecimento de atos errados, mas essas coisas estão todas desnudadas diante dos anjos e dos habitantes de outros mundos. A mais tenebrosa de todas as noites escuras, a mais profunda trama de indivíduos ou nações não podem ocultar sequer um pensamento do conhecimento das inteligências celestiais. Deus tem um registro fiel de cada negócio escuso, de todo o pecado e prática injusta. Se o coração interior está cheio de hipocrisia, uma aparência exterior de retidão não o disfarçará. Conforme um por um dos nomes é lido, o Salvador levanta as mãos, ainda com as marcas dos pregos do Calvário, e clama:
meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Acima de seu trono está o arco-íris. Misericórdia e justiça se fundem ali. O coração de Deus é tocado pelos reclamos de seu filho, e o perdão é escrito ao lado do nome. Em seguida, através das abóbadas do céu, uma exclamação de triunfo ressoa. Os anjos lançam as suas coroas diante do trono, proclamando: Santo, Santo, Santo. Por mais de 170 anos, a obra do juízo investigativo tem estado em progresso. Está rapidamente se aproximando do seu fim. Antes que se encerre, os casos de todos os homens e mulheres vivos serão definidos. Dia a dia estamos propiciando o registro que irá determinar nosso futuro para a felicidade ou desgraça. Quão solene é o pensamento de que as palavras, uma vez proferidas, e ações, uma vez realizadas, nunca poderão ser alteradas. O sangue expiatório de Cristo é oferecido hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. A vida do quarto animal, especialmente do chifre pequeno, é prolongada para além do tempo do juízo investigativo. Mesmo após os tronos terem sido estabelecidos e o trabalho no Santo dos Santos ter começado, as arrogantes palavras do chifre pequeno chamaram a atenção do profeta. A mais arrogante das palavras já proferidas contra Deus foi o decreto de infalibilidade emitido pelo Concílio Ecumênico em 1870. Esta foi uma tentativa de acomodar um homem num trono ao lado do Filho de Deus. Enquanto Cristo permanecia como um cordeiro que foi morto diante do Pai, pleiteando pela salvação do mundo, um débil e frágil homem estava exaltando o seu trono acima das estrelas de Deus. Babilônia caiu porque atribuíra o seu poder aos deuses falsos. Do quarto animal, Daniel diz: Contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. Assim, ao final, em vez de ser conquistada por algum outro poder que se levanta na terra, esta vai para dentro do lago de fogo. Os outros animais que representam reinos tiveram seu domínio retirado, mas suas vidas foram prolongadas por mais algum tempo, isto é, eles fundiram-se no reino que o sucedeu. Não se dá assim com o quarto reino, sua destruição será completa. O quinto reino, que é o celestial, o reino de Deus, não está em mãos humanas. O próprio Deus o estabeleceu sobre todo o céu e existirá para sempre e eternamente. E o reino, e domínio, e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Aqueles que são considerados dignos no juízo investigativo sairão na primeira ressurreição, ou serão trasladados sem ver a morte, e reinarão com Cristo para sempre e eternamente. O pecado, com todos os que se apegaram a ele, será para sempre destruído. O orgulho e a arrogância de Babilônia do passado, todas as suas formas de iniquidade, que têm se repetido por todas as nações da terra, juntamente com o instigador de todo o mal, vão finalmente ser aniquilados. O fim da controvérsia é chegado. O triunfo da verdade é testemunhado por todos os seres criados. A cicatriz que o pecado causou é eliminada para sempre. A discórdia que por 6.000 anos manchou o universo será esquecida. A música das esferas celestes será retomada de novo, e o homem vai reinar com o seu Criador. Até aqui é o fim da matéria. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim. Mas eu mantive a questão em meu coração. Não admira que a visão perturbasse Daniel, e seu semblante mudasse. O inigualável amor de Cristo, quem pode entender? Obrigado. Bom, é isso. Espero que todos tenham gostado. No próximo vídeo, o meu pai estará falando sobre a tão aguardada volta de Jesus. E no meu próximo vídeo, estaremos dando continuidade ao estudo de Daniel, com o capítulo 8, que fala sobre os eventos do tempo do fim, o qual vai ampliar o conhecimento dos acontecimentos que vimos em Daniel 7. Peço que nos ajudem a divulgar o canal, enviando para seus conhecidos.
Vamos terminar com uma oração? Oremos. Senhor, te somos gratos pelo que nos foi revelado pela sua palavra. Mais uma vez te pedimos o seu perdão e as suas bênçãos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.